Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre por que às vezes sonhamos que alguns espíritos vieram nos buscar. Porque às vezes alguns espíritos desencarnados de pessoas que já faleceram, próximos ou parentes queridos, vêm nos buscar. E muitas pessoas elas vêm até mim relatar esse sonho de modo preocupado, achando que vão morrer. Então nós vamos entender as duas hipóteses que ocorrem sobre esse sonho e que às vezes ficamos com medo. Então vamos desmistificar um pouco esse assunto e procurar entender do que se trata esse sonho espiritual. Então nós temos três tipos de sonhos. Sonhos premonitórios, que são sonhos sobre acontecimentos futuros. Sonhos reflexivos, que são sonhos da atividade da nossa mente enquanto dormimos. E sonhos espirituais, que são a atividade do nosso espírito enquanto dormimos. Tal tipo de sonho, de sonhar que algum espírito desencarnado veio nos buscar, é um sonho espiritual. É um sonho de atividade espiritual enquanto dormimos. Tá? E existem duas possibilidades de esse sonho acontecer em nossas vidas. A primeira, vamos marcar aqui para não nos perdermos com relação ao raciocínio, tá? Então, eu vou marcar aqui espíritos responsáveis. A primeira hipótese é com relação a espíritos responsáveis, que durante o processo de transição que está ocorrendo na vida de algumas pessoas com relação à mudança do plano material para o plano espiritual, eles são responsáveis, eles vêm ajudar nesse processo. Como que ocorre? Geralmente é com relação a algum parente, algum conhecido próximo que está enfermo e que, de certa forma, os familiares eles já sabem pelo grau da enfermidade que se encontra essa pessoa, que em breve vai passar de plano, ele vai fazer essa transição. Então, alguns parentes próximos ao enfermo começam a sonhar que espíritos de outros parentes que já desencarnaram anteriormente começam a aparecer em seu sonho. E neste sonho que eles têm, esse espírito desencarnado de um parente que já faleceu há um tempo atrás, ele vem buscar esse parente que está enfermo. Então os sonhos mais comuns são esse espírito desencarnado, ele pega na mão desse parente que está enfermo atualmente, ele entra em algum meio de locomoção, por exemplo num avião, num carro com esse parente. Ele sobe, por exemplo, uma escada de mãos dadas com esse parente que está enfermo. Mas nesse caso, esses espíritos que eles vêm ajudar nesse processo de transição, eles são conscientes do que estão fazendo. Eles foram designados para tal ato. Então, nesse caso de espíritos responsáveis, nós temos um parente enfermo, tá? E esse parente enfermo, a maioria dos familiares já sabe que nos próximos tempos, nos próximos dias ou meses, semanas, ele vai fazer essa passagem. Às vezes até os médicos já deixaram os parentes preparados com relação a isso. E aí os familiares próximos, tá, a esse parente enfermo começam a sonhar. Geralmente o mesmo sonho, que um espírito desencarnado de um parente que já morreu há um tempo atrás vem e busca o espírito desse parente que está enfermo atualmente. Como eu disse, no sonho eles vão aparecer na maioria de mãos dadas, tá? E ocorre não só com o enfermo, o próprio enfermo pode sonhar isso, tá? Então existem bastantes relatos, inclusive já escutei de alguns enfermos
que depois vieram a falecer também, que eles sonharam que parentes que tinham falecido há um tempo atrás o vieram buscar. E parentes próximos também, tá? Os parentes próximos têm sonhos semelhantes. Neste caso, não é especificamente com você, por exemplo. Então, é com relação a um parente. Eu só estou exemplificando o que acontece com relação a esse tipo de sonho de espíritos responsáveis por esse processo do quê? De transição. Aqui a espiritualidade designou esse espírito desencarnado há um tempo atrás para ajudar esse enfermo o qual ele tinha laços sanguíneos antes, tá? Então os parentes próximos também sonham como um meio da espiritualidade os preparar emocionalmente para esse evento futuro, tá? Esse aqui é uma hipótese. Agora a outra hipótese é que realmente nos interessa. Mas, e se eu sonho? Eu não estou enfermo, eu estou bem de saúde. Mas se eu sonho que um parente meu que já morreu um tempo atrás vem me buscar, e geralmente esse parente ele dá a mão também e fala: eu vim te buscar, você vai para o plano espiritual, você vai comigo. Muitas pessoas, toda semana, elas me contam relatos semelhantes e elas vêm me contar com medo e preocupação se elas vão morrer. Então por isso eu estou fazendo esse vídeo para desmistificar e explicar o que realmente acontece nesse caso. Aqui, deixa eu puxar minha cadeira aqui, nós temos essa segunda hipótese, tá? Que vai ser relacionado, nós vamos chamar essa segunda hipótese de saudade. E nós já vamos explicar por quê. Esses espíritos de pessoas conhecidas que já desencarnaram e aparecem em nossos sonhos com a intenção de nos buscar, é ligado à saudade que eles estão sentindo a nosso respeito. Mas essa saudade é no sentido de posse, tá? De possessão. É meio já como, não que seja como uma obsessão, tá? E por que que isso ocorre? Dentro da classificação dos espíritos desencarnados, de espíritos de pessoas que já faleceram, nós vamos ter 4 possibilidades. A primeira dela é com relação a esses espíritos serem conscientes. Ou seja, eles entendem que desencarnaram, eles entendem que não estão mais no plano da matéria, eles entendem que estão no éter ou no plano espiritual e às vezes eles nos visitam de modo consciente em nossos sonhos, no sentido assim de matar a saudade ou mesmo se preocupar, dar-nos algum tipo de direcionamento. Então, esses são os espíritos conscientes. Existem os espíritos inconscientes no éter ou no plano espiritual. Geralmente são os recém-desencarnados, o que há pouco tempo faleceram. Então eles ainda estão no plano espiritual tentando entender esse processo de transição. Nós chamamos de fase do desapego da matéria. Estão tentando se desvencilhar de alguns sentimentos enraizados ainda em seu espírito com relação à matéria. Então, esses espíritos inconscientes, eles estão meio perdidos no plano espiritual, mas recebendo apoio e ajuda de outros espíritos mais evoluídos. Existe uma terceira classe desses espíritos desencarnados que nós chamamos de espíritos em revolta, que eles estavam inconscientes, tá? Tentando compreender o que estava se passando, esse processo de transição, mas em determinado tempo eles acabam se revoltando por não compreenderem isso.
por não estarem mais na matéria, tentando entrar em contato, não serem ouvidos, não serem sentidos, não serem vistos. Então eles ficam nervosos, irritados. Nós chamamos de em revolta. Não que eles são ruins, não. Eles também é uma fase que eles estão vivendo. Também eles têm auxílio de espíritos mais evoluídos, mas nesse momento eles não escutam, tá? Porque eles não querem escutar, porque eles estão em revolta. E alguns outros espíritos vamos chamar de semiconscientes. São espíritos conscientes, eles sabem que estão no plano espiritual, eles sabem que eles já não fazem mais parte da matéria e em determinado momento, tá, eles acabam perdendo um pouco a lucidez em razão de ainda existirem resquícios emocionais que os prendem à matéria. Resquícios emocionais ligados às pessoas que permaneceram, familiares, pessoas que gostavam. Então, em momentos em que eles perdem a lucidez, tá, eles acabam ficando semiconscientes. Nessas horas, a saudade aqui é a que fala mais alto. Quando algum espírito desencarnado, geralmente de um ente que já faleceu há um tempo atrás, podendo ser também de algum conhecido sem laço consanguíneo que desencarnou um tempo atrás, aparece em nossos sonhos dizendo que veio nos buscar, é relacionado à saudade excessiva que eles estão sentindo, de fazer parte da matéria, de poder falar, de poder conversar, de poder abraçar, mas já com um lado de posse e possessão, como obsessão, mas não obsessão propriamente dita. Os espíritos conscientes, eles não vão fazer isso, tá? Eles podem aparecer em nossos sonhos para matar a saudade, eles podem aparecer em nosso sonho para nos orientar de alguma forma, mas eles não vão fazer isso, eu vim te buscar. Mas os inconscientes, tá? Que são aqueles que estão tentando entender o que está se passando no plano espiritual, os em revolta e os semiconscientes, aqueles que perderam por algum tempinho a lucidez com relação a estarem no plano espiritual em razão de saudade, essas três classes às vezes podem fazer isso, aparecer em seu sonho e dizendo que vem te buscar. Na verdade, o que eles querem é matar a saudade, essa dor que fere os dois lados, tá? Assim como nós também sentimos saudades e essa saudade queima o peito, eles de igual forma, só que a deles é muito mais dolorida, porque eles vivem somente de emoções e sentimentos. A saudade que eles sentem é muito, muito, muito mais dolorida que a nossa. Então, essas três classes de espíritos inconscientes no plano espiritual, em revolta no plano espiritual, e os que perdem um pouco a lucidez por um período de tempo, depois eles voltam a cobrar essa consciência, eles podem fazer isso, aparecer em nosso sonho, tentando nos agarrar, tentando nos puxar, falando que vão nos levar, mas é em razão de saudade. Como eu disse para vocês, não é que são espíritos ruins, não é que são espíritos obsessores, assim, no termo linguístico da palavra. Não, é em razão da saudade, eles não estão conseguindo processar esse sentimento, e isso faz eles um pouco se perderem com relação à sua consciência, ficarem em revolta, tentando entender o que está acontecendo, e pode aparecer no sonho de alguns familiares, de algumas pessoas conhecidas, tentando convencer ou mesmo levar a força para o plano espiritual. Isso não vai acontecer, eles não vão conseguir levar a força, não vão conseguir convencer, a pessoa pode acordar um pouco assustada, com medo, realmente achando que vai morrer, mas não é. É apenas, vamos dizer assim, uma intervenção de um espírito que ele pode estar em revolta, inconsciente ou perder um pouco a lucidez por um tempo, tentando matar a sua saudade e tentando levar a pessoa para o plano espiritual, mas não é a hora da pessoa. Aí aqui quem comanda é a espiritualidade. Tá? Você pode perguntar, a espiritualidade permite que isso aconteça? A espiritualidade também tem os seus planos e os seus desígnios com relação aos espíritos desencarnados. Às vezes eles têm que passar por alguma experiência para que possam aprender, igual nós aqui na Terra.
nós também temos que passar por experiências para que possamos aprender, e é por isso que estamos aqui. É por isso que nascemos aqui nesse plano. De onde nós viemos, para onde nós vamos e para onde nós voltaremos, tá? Tudo faz parte da transição entre dois mundos em nossas vidas. O éter, que é o plano espiritual, e a Terra, que agora que é o plano material. Então, são lições que precisamos aprender e passar, e essas lições vão fazer nós ficarmos mais fortes, desenvolvermos mais maturidade, tanto emocional como espiritual, tá? Eu fiz esse vídeo hoje para que entendessem e não sentissem medo quando isso ocorrer com vocês, tá? Quando ocorre com o terceiro, como eu disse aqui nessa primeira explicação, é um outro caso, eu só fiz um adendo, tá? Uma observação para que entendam que são casos diferentes que ocorrem e que não devemos temer, devemos entender, tanto quanto a espiritualidade está nos preparando para a partida de alguém, como assim com um espírito desencarnado que chega até nossos sonhos meio perdido, falando às vezes coisas que não é real, mas com os sentimentos ainda perturbados, tá? Querendo fazer parte de um plano o qual já não pertence. Então nós precisamos entender o que está acontecendo. Então você pode fazer alguma coisa para ajudar esses espíritos, por exemplo, em revolta inconsciente? Sim. Você pode orar, fazer uma prece em favor deles, para que o desespero e a revolta não tomem de assalto o coração. Eles também têm seus instrutores espirituais, às vezes eles não dão ouvido, os instrutores deles se afastam um pouco, até que eles recobrem um pouco a lucidez e comecem a escutá-los novamente. Então a nossa oração e prece em favor deles é no sentido que esse desespero e revolta não tomem de assalto o coração desses espíritos, tá? No sentido também essa oração, essa prece que eles entendam que não há separação entre aqueles que realmente se amam. Mesmo que um esteja no plano espiritual, no éter, outro no plano material, aqui na Terra, mas se realmente existe o amor, eles vão estar em contato para sempre. E essas visitas podem ocorrer nos sonhos. E que durante essas visitas eles às vezes não perturbem outros parentes ou assustem as crianças, mas que entendam esse processo, esse caminhar, e que visitem com a intenção de ajudar ou matar a saudade, tá? Que eles tenham paciência sobre esse período que eles estão passando. Ore e faça prece também nesse sentido, que a saudade deles não se transforme num culto doentio com relação à ausência, ou mesmo para nós com relação a alguns parentes que se foram, tá? O nosso sofrimento também pode desencadear essa semiconsciência em alguns espíritos desencarnados, ou às vezes essa revolta ajuda essa revolta a não passar. Então nossos sentimentos também em nosso favor, fazer oração e prece que possamos entender quando algum parente desencarna, alguma pessoa que amamos desencarna. Aceitarmos a condição que essa vida é transitória, tá? Converter nossas saudades em esperança, oramos nesse sentido também, façamos preces nesse sentido, e que mostrar que a saudade não é um rio caudaloso de tormentas, mas é um processo que com o tempo ela vai se acentuando em nosso coração, e que possamos transformar essa saudade em cuidar melhor dos nossos descendentes ou dessas crianças que estão vindo no mundo e que herdarão o mundo. Que esse entendimento possa fazer parte da vida delas. Às vezes não fez das nossas vidas, às vezes batemos a cabeça procurando entender o que está se passando, tomamos atitudes erradas, mas nós temos que colocar uma coisa na nossa mente. Que o mundo espiritual ele existe e ele influencia na matéria, mas que não devemos temer a morte. Nós devemos entender isso como um processo. E dentro de todo o processo pode existir felicidade, e a felicidade está ali, seja em nosso mundo e seja no mundo espiritual. Então você que perdeu um ente querido, uma pessoa que amava, saiba que ele lá no plano espiritual também pode achar a felicidade, como você pode reencontrar aqui também agora. Faça uma prece nesse sentido. As coisas vão começar a se encaixar se você escutar o que a sua intuição tem a lhe dizer. A espiritualidade, os nossos guias espirituais,
eles falam conosco através da nossa intuição. E a nossa intuição fala através do nosso subconsciente. Devemos entender isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo vocês. Se quiserem compartilhar uma experiência que tiverem nesse sentido, seja na primeira hipótese, com espíritos responsáveis, seja na segunda hipótese, com espíritos com saudade, também relata a sua experiência nos comentários. Servirá para aprendermos junto com relação ao que você vivenciou, ok? No mais, não esqueça de orar e fazer uma prece, tá? Por aqueles espíritos que às vezes fazem isso no seu sonho. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!